Graças a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Acharam, meus irmãos? Efésios capítulo 2. Vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andemos nelas. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória e glória ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. O título dessa mensagem aí, você pode ver, é A Salvação é pela Graça. Somos salvos pela graça. Mas Deus, que é rico em misericórdias. Em algumas traduções, alguns textos, alguns escritos, por exemplo, na King James, fala que Deus é rico. Deus é rico de muitas misericórdias. Pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. Preste atenção. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados, estávamos perdidos. E a Bíblia fala que por meio de Jesus Cristo, Ele nos deu a vida. Aleluia. Na língua portuguesa, essa linguagem é fraca, porque no original, Deus nos vivificou, estando nós mortos. Essa é a tradução literal correta, original. Estando nós mortos, Deus nos vivificou. Deus nos deu vida. Ou seja, se antes, no passado, éramos dominados pelo pecado, que já habitava na nossa carne, no nosso corpo, com Cristo Jesus, pela fé, fomos vivificados junto com Ele. Entende isso? Então, temos vida. Deus nos deu vida. E essa vida vem dele. E Ele é a vida. Ele se revelou como a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morrer, mesmo que esteja morto, viverá, porque eu sou. Então, Cristo nos vivificou, estando nós mortos. E estávamos mortos. Éramos mentirosos, éramos adúlteros, cheios de pecado. Vivíamos para a nossa própria carne, segundo o nosso próprio desejo. Quem dominava a nossa cabeça eram os nossos próprios desejos. E andávamos
de acordo com tais. Mas depois que Cristo Jesus nos vivificou, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Se Cristo vive em você, o império, a força do inferno, não prevalece mais sobre você. Entende isso? Até esse dado momento, nesse primeiro momento. Então não existe força das trevas contra a tua vida, meu irmão. Porque o seu rei, aquele que te deu vida, te garantiu isso, te vivificou. E se estamos vivificados em Cristo, estamos junto com Ele, assentados nas regiões celestiais. Não é assim que Cristo diz? Pois bem, vamos meditar. Uma palavra, uma passagem, e o que retrata e figura isso com fidelidade, é o caso de Lázaro. Lembremos. Lembra de Lázaro? Aquele ao qual Jesus foi ao encontro, que já estava morto, estava sepultado na 4 dias, que era conhecido. Jesus era amigo da família. Jesus, quando recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido, estava morto, com 2 dias, Jesus atrasou ainda. Quando chegou lá, já tinha 4 dias que estava morto, não é isso que o texto diz? Quem conhece essa escritura me acompanha. Aquilo é comum na nossa cultura, a gente velar o corpo por 24 horas, não é verdade? 24 horas a gente vela e já enterra, né? O costume judaico não, é 3 dias. Passar disso, né, já enterra. E quando Jesus chega lá, percebe-se os brancos, ouro, dente, né, de Marta, Maria, até um versículo que é o mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Jesus se compadeceu, sentiu a dor deles. E aí o texto vai dizer que, e quando você percebe, quando Jesus vai se aproximando, muitos tentam barrar o mestre, dizendo assim: Jesus, Lázaro já morreu, o Senhor chegou tarde, não há mais esperança. Jesus, ele já perde, ele está há 4 dias, já está fedendo o corpo lá dentro. Então assim, várias oposições, várias contradições, é assim que o inimigo, Satanás, tenta derrubar a minha fé e a sua, com más notícias, coisas que nos desanimam. Ele apresenta diante de você uma situação a qual, quando você vê, você acha que não tem solução. Não é verdade? É isso que o inimigo ele usa pessoas, muitas das vezes próximas da gente, para nos desanimar, para nos frustrar, para nos tirar do caminho. Mas a fé, Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Já começa aí. Jesus já começa a incentivar o povo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Persevera, permanece firme. E aí o texto vai dizer que quando Jesus chega, Jesus manda a pedra, tirar a pedra, né? Remover a pedra. E quando remove-se a pedra, o texto diz o quê? Jesus primeiro faz uma oração. Jesus ora e fala: sei que tu nos me ouves, ó Deus, mas para que esse povo creia, eu peço que o Senhor glorifica o seu Filho, para que eles creiam que eu sou. E orando, Jesus exclama: Lázaro, saia daí, saia. Jesus deu a ordem: saia. Lázaro imediatamente começa a sair. E o interessante, medita comigo, que quando Lázaro sai, ele sai enfaixado. Né? Ele sai preso, com as mãos atadas e os pés atados. E ele começa a se rastrear. Né? Aí é aos pouquinhos. Você imagina, todo atado, parecendo uma múmia, né? Ele vai andando.
né, de passos pequenininhos ali com esforço. Sabe o que eu percebo, meu irmão, minha irmã? Que a caminhada com Cristo vai exigir da gente esforço. Muitas das vezes a gente vai ter que sair de certas situações e, mesmo que seja passos pequenininhos, mas a sua vida, ela tem que ter movimento. Você não pode ficar parado. Por isso, para que depois que Deus nos justifica, nos vivifica, quando a vida de Cristo ela habita em você, você tem que sair para fora. E sair para fora, meu irmão, existe que você renuncie. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que sacrificar. Você muitas das vezes vai ter que fazer não a sua vontade, muitas das vezes você vai ter que largar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você vai ter que sair desse lugar de comodismo, esse lugar de mimimi, sabe? De gente mimada, de crente criança, de crente que chora. Você tem que agir, você tem que fazer. Por que ficar parado na toca não glorifica Deus? Você tem que agir, você tem que fazer, você tem que ir, mesmo que seja passos pequenininhos, mas fazer. Por quê? Porque Cristo te vivificou. Você tem que ter frutos. Se você não tem fruto, você é um maldito, E eu te provo isso. Jesus foi procurar uma árvore. Quando viu a árvore, pensou em fruto dela. E eu imagino Jesus olhando para você. E prestando atenção para mim, quais são os seus frutos que você tem? Vim para a igreja, beleza, já mudou isso. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo pela obra? Quais são os sacrifícios e as renúncias que você está fazendo? Quais são os sofrimentos que você tem sofrido pela cruz, pelo amor de Cristo? Que fruto que você tem para apresentar para Jesus? Porque devemos ter frutos. Quando Jesus chamou Lázaro daquela tumba, Jesus mostrou para todos que mesmo que você esteja morto, mesmo que a pessoa se encontre numa situação sem esperança, Ele é a esperança. Quando tudo na tua vida tiver contrário e não tiver esperança de nada, Ele é a esperança. Ele é o Senhor. Ele é a resposta. Porque Ele é Deus. Hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher, não é verdade? E glória a Deus. As mulheres têm um papel importantíssimo. Por meio das mulheres, homens vêm ao mundo. Jesus veio ao mundo por uma mulher. O útero é o portal. As mulheres somos o portal. E Maria, ela foi agraciada. Por que nós não fazemos petições? Por que nós não adoramos Maria? Porque ela foi um instrumento, ela foi uma serva que cumpriu com o seu propósito aqui na terra. Ela foi um portal para que Deus viesse e andasse entre os homens. Deus usou de uma mulher para se humilhar numa situação de homem. Nós somos os menores. Para habitar entre nós, para fazer cumprir e fazer com que o plano da salvação chegasse até mim e a você. Compreende isso? Maria não é a mãe de nosso Deus. Maria não é a mãe de Deus. Deus, porque eu quero explicar algo. Eu falei isso para o meu irmão outro dia. Ele não gostou, mas a verdade tem que ser dita. Muitas das vezes na nossa caminhada com Jesus Cristo, a gente vai se deparar com muitos desafios. Infelizmente, inimizades virão. E eu falei para ela o seguinte: Deus não tem mãe. Deus existe por Ele mesmo. Ninguém criou Deus. Ele é Deus. E Ele existe por Ele mesmo. Como pode alguém dizer que Maria é mãe de Deus? Compreende isso? Como é que você consegue conceber isso? Algumas religiões, como a Testemunha de Jeová, eles acreditam que Jesus não era Deus. Ele veio como homem e era só homem.
E aí que a gente se distancia dos testemunhos de Jeová. Jesus era 100% homem, enquanto estava aqui na terra, e 100% Deus. Compreende isso? 100% homem e 100% Deus. Só que ele veio para servir. Ele veio para fazer cumprir. Ele se humilhou na posição de homem, largou os céus, desceu dos céus, desceu dos céus, tomou o corpo e veio cumprir e habitou entre os homens. Compreende isso? Você crê isso? Eu te faço uma pergunta. Você crê que Deus, um presente, veio, encarnou, habitou entre os homens, morreu, apareceu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus? Você crê nisso? Porque o Evangelho é isso. É isso que a gente prega, é isso que a gente vive, é isso que eu vivo, é isso que você tem que viver. Essa é a mensagem da cruz, essa é as boas novas. Cristo ressuscitou, Jesus está vivo e Ele está assentado, igual nós lemos. Agora eu volto em Efésios. Agora, Ele, com Deus, nos fez assentar junto com Ele. Compreende agora onde Deus chegar? Ele nos fez assentar junto com Ele nas regiões celestiais. Junto com Ele, Jesus está com Deus regendo todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é Deus, está junto com Deus, intercedendo por mim e por você. Há um plano de salvação para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você já foi escolhido, você já foi escolhido. Deus já sabe o teu nome. Antes que você nascesse, antes que você saísse do útero da tua mãe, Deus já te conhecia. Deus conhece tudo, sabe de tudo, porque Ele é o poder. Compreende isso? E se Cristo, preste atenção nisso, e se Cristo, junto com Deus, está assentado nas regiões celestiais, e Ele, depois que nos vivificou, nos fez assentar junto com Ele nas regiões celestiais, então, em nome de Jesus, começa a regir a tua casa, a tua família, a tua vida. Assume essa autoridade que Deus te deu. Assume. Não tem nada que pode prevalecer contra a tua vida, meu irmão. Não é inferno, não há demônio, não há macumba, não há projeto do inferno contra a tua vida. O que tem é Deus, o que tem é projeto de Deus na tua vida. O que tem é você sentar nas regiões celestiais e fazer uso da autoridade que Deus te deu. E Ele tem decidido por mim, por você, nas alturas, como Pai Celestial, com Deus. Mas devemos orar mais e mais. As nossas orações, meu irmão, tem que chegar aos céus, tem que subir aos céus, temos que orar mais. A sua oração tem que subir aos céus, como um calor, quando ele funde. O calor ele sobe da atmosfera e vai para as nuvens. Esse calor ele condensa as nuvens ficam pesadas e aí vem apenas a chuva dos céus. Começa a chover, não é assim que funciona? Não é? Aleluia! Vocês estão comigo, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção. O calor sai da atmosfera, vai para as nuvens condensam e cai a chuva. Não é assim que funciona? Assim as nossas orações, meu irmão. Devemos interceder um pelos outros. Você tem que gastar tempo de oração, orando pela tua casa, orando pela tua família. Deus quer ver a sua oração, Deus quer ver o seu compromisso, Deus quer ver os frutos dele na tua vida, meu irmão. Para isso, devemos ser testemunhas de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Devemos ter Cristo sem exemplos aqui, as pisaduras dele, sem mimimi, sem justificativa, sem coitadismo. Nossa, mas eu tenho uma ira tão grande disso, não suporto fraqueza perto de mim, e a minha esposa pastora sabe como é que eu sou. Então reage, somos soldados de Cristo. Não seja um fraco, não seja um covarde, meu irmão. Não se amedronte diante do inferno, diante do inimigo.
porque é o trem da feia, porque lá fora os filhos das trevas não brincam em serviço. Eles não brincam, eles consagram. Você sabia que para se tornar um bolseiro, sabe, esses carniceiros, o cara fica um mês de jejum sem comer nada. Quando ele quebra o jejum, a mulher raspa a cabeça, eles comem carne de defunto, eles fazem tudo para receber aquele espírito maligno dentro deles. Aí o crente não consegue fazer uma oração, não consegue fazer nada, não jejua, ele sabe? Deus te deu um espírito de valentia, meu irmão. Deus te deu um espírito de fortaleza. Deus quer ver os seus frutos. Deus quer ver o seu agir. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna, em nome de Jesus. Sai dessa caverna. Porque Deus nos vivificou e nos elegeu, nos colocou para se assentar nas regiões celestiais junto com Ele. Junto com Ele. Não devemos só buscar oração, meu irmão. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ver sua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ter relacionamento com você, meu irmão, minha irmã. Presta atenção nisso. Deus quer ter intimidade com você, aliança só. A gente não tem aliança com o nosso esposo, com a nossa esposa. A gente não conversa. Não é isso? Com o nosso amigo. Pois é, com Deus tem que ser mais amigo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele tem que regir a tua vida, os seus passos, os seus caminhos. Tudo tem que ser para Ele, e para Ele toda honra e toda glória. O melhor do seu dinheiro tem que ser para Ele. O melhor do teu tempo tem que ser para Ele. O melhor do teu corpo tem que ser para Ele. As primeiras horas do teu dia tem que ser entoado em adoração consagrada a Ele. Você tem que se consagrar a Deus. Por quê? Porque para herdar o reino dos céus, para entrar, para receber a coroa da vida, vai exigir de você esforço. Ninguém herda o céu sem esforço. Esforça-te. Seja o coração fácil da palavra de Deus. Depois de esforço, coloca o esforço. Se esforça. Esforça um pouco mais. É assim, meu irmão. Minha irmã. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço? Muita gente está disposta a pagar o preço do mal, né? Se escolhermos o caminho bom, colheremos os frutos. Mas se você escolher o caminho errado, o caminho mau, também terá consequências, também terá frutos. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E colhe. Aqui é o melhor lugar para estar. Aqui tem a palavra da vida. Aqui você se fortalece, meu irmão. Jesus disse para Marta: creia, porque eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que você morra, ainda há esperança. Em Cristo Jesus, ainda há vida nele. Nós ressuscitaremos junto com os justos e vamos herdar os céus e subir aos céus, e os anjos vão nos receber, meu irmão. Então você tem que estar preparado para o embate da batalha, meu irmão. Você tem que estar preparado para passar pronto assim, como se os endemoniados se levantarem contra a tua vida. Você tem que buscar refúgio em Deus e se armar até os 20. Sabe, colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da verdade, e alçar os seus pés para a sandália do Evangelho e se preparar para a luta, para a guerra. Quando o diabo soprar no teu ouvido mentiras, você diz: está arrependido, porque na tua palavra diz isso e aquilo. Foi assim que Jesus fez com ele no deserto. Isso é guerra espiritual, isso é batalha espiritual, meu irmão. Estou te ensinando, estou te mostrando como é que é. Quando enfim você já parou para pensar, presta atenção, presta bem atenção todos.
Eu acredito que já aconteceu isso com todos. Já parou para pensar que muitas vezes você está e do nada vem um pensamento que não é seu. Você começa a pensar algo que não é seu. Você começa a sentir um sentimento que por razões desconhecidas e você está sentindo? Isso é certo. Isso é voltado, isso foi direcionado para a vida. Não sei qual. Chama-se certo. Inflamado. Vem do inferno. Como é que você se liga nisso? Com o escudo da fé. Olha a armadura. A armadura. Escudo da fé. Qual é a fé? A fé na palavra de Deus. Pô, peraí. Eu não vou pensar isso aqui não. Esse pensamento é normal. Então, ó, diabo, vai com o seu pensamento pro quinto dos infernos. Em nome de Jesus. Não vou sentir isso. Não vou pensar nisso. Porque se o diabo vai te retirar agora da minha vida, a minha vida é lavada e remida do sangue de Jesus, tudo na minha vida dá certo. Usa da tua palavra, da tua boca, meu irmão. Tem poder de vida e morte alcançados. Você sabia disso? Começa a usar a palavra de Deus. Eu tenho Deus que será por mim dia e noite. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para me livrar e me guardar. Tem um cachorro que é aí para a igreja. Compreende? Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Pois é. Então, nos revestimos disso. Glória a Deus. Aleluia. Cristo nos vivificou nele. Em Cristo nós somos vivificados. Em Cristo nós temos vida. Estamos vivos nele. E se estamos vivos nele, irmão, não tem mais trevas na nossa vida. Não tem mais morte. A esperança agora é a vida. A esperança agora é Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí? Estão com sono? Querem ir embora, gente? Ou estão satisfeitos? Como é que é? Pode pregar mais? Glória a Deus. Olha, irmão, a oração é importante. Eu quero que vocês saiam daqui com isso. O seu Espírito fala. Quando a primeira batalha surgiu do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, Moisés, eles foram surpreendidos de forma covarde pela retaguarda, pelos amalequitas. E o texto vai dizer que Moisés sobe no monte para orar e deixa Josué embaixo para guerrear contra os amalequitas. E a Bíblia vai dizer que Moisés vai orar e aí o braço dele vai começar a pesar. E quando o braço dele começa a descer, a oração começa a murchar, o povo começa a perder. Aí quando ele começar a levantar o braço e orava mais, aí ele começava a vencer. Então é assim, você vai começar a vencer na hora que você orar mais. Vai começando a orar, vai enchendo os céus de oração, vai colocando Deus mesmo, porque Ele gosta disso. Ele gosta da tua oração, meu irmão, de manhã, de tarde, de noite. Vai orando, vai orando, vai orando em nome de Jesus. Vai orando que Deus te concede vitória. Vai orando que as mulheres vai curando. Deus vai te dando vitória. Deus vai afugentando seus inimigos. Deus vai te manter aqui, vai te levantar. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Que essa semana é uma bênção, que esse mês é uma bênção, que esse ano é uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, a gente vai ver o agir do Senhor na nossa vida. Cada nome que aqui foi representado em nome de Jesus, a gente vai ver resposta, a gente vai ter bons testemunhos aqui na igreja, a gente vai ser usado para impactar muitas pessoas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Se levanta, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode seguir, meu irmão. Glória a Deus.